Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Coroado Cast, muito obrigado pela sua presença aqui, mas antes de mais nada eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, sabe, curte mesmo, sabe, de fato esse vídeo, deixe os seus comentários, eu vou deixar um desafio aqui para você, envia esse vídeo aqui para pelo menos 10 amigos seus, vai ser top demais, você vai ajudar demais o engajamento do nosso canal. Tá bom? E hoje a gente tá aqui com esse pastorzão top demais, pastor Marcos Carvalho, né? Pastor, psicólogo. E hoje a gente vai trabalhar aqui, né? Falar um pouquinho sobre a saúde emocional do líder, né? E esse é um desafio muito grande, né, pastor? Seja bem-vindo ao nosso canal. É prazer ter você aqui com a gente na mesa. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Obrigado pela rapaziada que compõe aqui a mesa. É um prazer poder sempre estar com você e agora, então, compartilhar um pouquinho aqui vai ser legal. Top demais. Pastor, né? Anos aí já de caminhada, né, como pastor, né, e agora também, né, trabalha na área da psicologia. Como que foi esse desenvolvimento? Fala pra gente, né, como que foi, né, agora pastor Marcos Carvalho, mas agora também psicólogo Marcos Carvalho. Como é que surgiu essa ideia? Como que você... Até porque, né, há alguns anos atrás, a gente não tinha muito essa questão, né, de pastor, depois ter uma formação, né, de psicologia, né, ou alguma outra área. Geralmente, vou fazer teologia, agora vou fazer uma pós em religião, vou fazer... Ou seja, tudo mais voltado para dentro da igreja, né? Como que foi essa construção desse entendimento aí do pastor? Primeiro, eu acho que vale a pena mencionar um pouquinho a minha história dentro da igreja, né? O meu pai, quando ele toma a decisão de conversão, eu ainda era uma criança. Eu tinha 3 anos de idade, isso quer dizer que tem 50 anos que eu estou dentro da igreja. Eu cresci na igreja, me desenvolvi na igreja, eu casei na igreja e aos 26, 27 anos eu me tornei pastor, né? Quer dizer, fui para o ministério, me tornei pastor. E eu já estou no ministério há 25 anos. Né? Depois de algum tempo no ministério pastoral, sempre pastoreando pequenas igrejas, eu percebi também, em um determinado momento, em um evento que aconteceu dentro do ministério, que alguém me procurou, me pedindo uma ajuda, uma contribuição, e eu percebi que naquele momento eu me senti inadequado. O recurso ou os recursos que eu tinha disponíveis, eles não atendiam a necessidade daquela pessoa. E então eu decidi estudar mais, eu queria estudar mais. Então eu saí da cidade de Guarapari, onde eu pastoreava naquela época, fiquei aqui por 8 anos, fui para Grande Vitória e lá então fui fazer psicologia, onde estudei na Salesiana. A ideia é que eu gostaria de entender o humano para além das suas questões espirituais, ou pelo menos das descrições espiritualizadas. Acho que basicamente deve ser isso. Então, por isso eu decidi fazer psicologia. Eu me formei no ano 2014 e desde então tem 10 para 11 anos atendendo em consultório, contribuindo com as pessoas e posso afirmar que a maioria dos meus clientes, inclusive, são oriundos do meio evangélico, são oriundos da igreja. Pastores, cantores, missionários, líderes de um modo geral e outras pessoas que não com tanto destaque dentro da igreja, mas né, do meio religioso, do meio evangélico também. Uau! É interessante, né? O que o pastor trouxe aqui foi para você fazer a psicologia, você teve mais. Eu gosto de falar assim, uma indignação santa. Eu preciso resolver um problema, né? Interessante que quando eu decidi fazer teologia foi justamente isso, né? Eu estava liderando uma célula, só que já tinha anos de caminhada, né? De igreja, e eu chegava a algumas questões, né? Leandro, por que isso está na Bíblia? E eu não sabia responder, pastor. E aquilo ali eu falava, eu vou levar para o pastor, né? Na outra semana eu trago essa resposta. Só que aquilo aí começou a me incomodar demais. Fala assim, como que eu tô há anos na igreja, o cara me faz uma pergunta sobre a Bíblia e eu não sei. E aquilo começou a gerar indignação, né? Até que a minha esposa falou assim, por que você não faz teologia? Eu falei, negócio de ser pastor não é comigo. Tipo assim, pra você ver como que já é a minha associação, né? Que com a mente, né?
eu já associei a teologia a ser pastor, Sim. né? Até porque dentro da cultura, né, que eu cresci, né, cultura batista, não, você fazer teologia, você vai ser pastor. Tá, aí depois eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, eu comecei a entender de uma forma diferente. E eu falei, não, cara, eu preciso aprender mais sobre a Bíblia, eu preciso elevar o meu nível de conhecimento, porque tem pessoas aqui que elas não iam para a igreja, mas elas estavam lá na célula. E eu fazia, eu preciso trazer uma resposta para essa pessoa. Até porque tinham pessoas que tinham problemas com a igreja, né? Tinham traumas com a igreja, mas estavam lá na célula. Eu falei, cara, eu preciso dar uma resposta para essa galera aqui. Legal. Aí eu comecei a fazer teologia e através da teologia comecei a ler um pouco mais de livro e tal. Ou seja, foi a partir de uma indignação nessa. Só que muitos anos eu trabalhei, né, como líder, né? Hoje eu também lidero, continuo liderando, mas assim, passei por muitas dificuldades, né? Porque não era só a relação à igreja, né, pastor? Eu tinha uma vida também, né? Você tem os compromissos de casa, você tem os compromissos de família, de trabalho, e tinha alguns momentos que aquilo ali meio que sucumbia, né, à liderança em relação à igreja, né? Tipo, era uma pressão, eu falei assim, poxa, eu tenho que resolver isso aqui ou dou prioridade para isso aqui? E querendo ou não, isso começou a afetar de alguma maneira a minha liderança, né? Eu comecei a ficar um pouco mais ansioso, tanto que essa palavra ansiedade, há alguns anos atrás, não era uma coisa, uau, mas agora eu entendo que eu tinha ansiedade. E a pergunta é, pastor, como um líder hoje lidar com essa questão, né? Na igreja ou no meio secular, se existe essa questão dessa diferenciação, ó, aqui você trabalha de uma forma, aqui você trabalha de outra. Como é lidar com essa questão da liderança hoje? E a gente tem visto hoje muitas reportagens, né, com lideranças, né, autoritárias, né, pessoas aí com já tendo algum tipo de dificuldade em relação a isso aí. Como a gente lidar com esse tipo de ansiedade, né, pastor? Sim. E isso se torna, posteriormente, até uma depressão, né? Deixa eu só voltar um pouquinho na fala que você fez anterior, que é muito boa. A questão do problema, né? Quer dizer, eu encontro um problema e aí o que eu faço? Eu sempre costumo dizer que um problema não é necessariamente um problema, né? Mas assim a resposta que a gente dá a ele. Então, o que você chamou de uma indignação, uma santa indignação, é um problema. Quando você vai fazer um TCC numa formação acadêmica, num curso bacharel, você precisa, inclusive, formular o problema e encontrar e dar as respostas para ele, porque o seu trabalho vai ser exatamente isso, formular bem o problema. Então, eu penso que o problema não é necessariamente um problema, desde que a resposta que eu dê a ele seja adequada. Então, ele pode sim te colocar numa condição diferente, numa condição melhor, e isso, obviamente, faz toda a diferença. Então, tanto para mim quanto para você, ou eu, diante do evento que eu tive, eu entender que eu precisava de um conhecimento um pouquinho diferente para poder atender aquela pessoa na demanda que ela estava me trazendo, porque a demanda dela não tinha nenhuma relação de crise de fé ou crise espiritual, então eu tive um problema e para a resposta, naquele momento que eu entendia ser a mais adequada, a mais ajustada para o problema que eu tinha, então eu fui buscar uma formação diferente. Com relação à liderança hoje, que é a segunda questão que você traz, quer dizer, não é só liderança, entende, Leandro? Sim. A questão das nossas questões emocionais, as nossas questões emocionais, elas estão para todos. Todos nós. A emoção é uma resposta do cérebro. Emoção não tem controle, não está debaixo do nosso controle. Então, todos nós reagimos emocionalmente. Então, ou o medo, ou a tristeza, ou a alegria. Qualquer pessoa tem medo. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode se sentir triste. Qualquer pessoa pode se sentir alegre. Você pode receber uma notícia extraordinariamente maravilhosa agora e ficar muito alegre. O seu cérebro está interpretando aquele evento como um evento muito bom, entende? Mas não existe emoção que dura para sempre. Então, assim, nenhuma alegria vai permanecer para toda a vida como alegria. Você pode receber uma notícia, imediatamente a notícia de alegria que você recebeu, você perdeu uma pessoa importante na sua história. E aquela alegria acaba na hora, porque o seu cérebro acabou de interpretar
a outra informação, o outro evento, entende? E assim é o medo, a resposta que a gente dá diante de uma situação que nos coloca em risco. Vamos imaginar que você vai atravessar uma estrada e é uma mata fechada e você já soube que aquela mata ali é meio perigosa, já passou uma cobra um dia ou uma coisa qualquer parecida. Você não vai passar ali tranquilamente, assoviando, morrendo de rir, porque o seu corpo, ele não interpretou isso dessa maneira, entende? Então você vai passar com algum tipo de tensão, talvez nesse sentido o seu coração vai bombear mais sangue, a adrenalina vai subir. Então tudo isso são respostas fisiológicas do corpo diante dos eventos que você vai vivendo. Agora, a partir do momento em que você tem consciência da emoção que você está vivendo, daí para frente é o que o seu sentimento vai te ajudar a interpretar aquela situação, como é que você vai lidar com isso. Acho que o lidar com isso é a questão. Como que o líder ou a pessoa, qualquer pessoa, mas especialmente dentro do campo da liderança, na igreja especialmente, como é que ele lidar com as emoções ou quais as implicações elas têm para ele? Acho que, em primeiro lugar, é muito bom dizer que o líder que tem ou que sabe administrar suas emoções, ele está mais preparado para lidar consigo mesmo, que eu acho que esse é o ponto mais importante. Se conhecer um pouco melhor. Porque se você não se conhece um pouco melhor, ou se você não se conhece mais, você corre o risco de transferir para as outras pessoas as suas próprias frustrações, entende? Histórias mal resolvidas, questões mal resolvidas da sua parte. Então eu penso que talvez administrar bem a emoção te ajuda com você mesmo. Em segundo lugar, quando você lidera, você não está gerenciando uma coisa, você está lidando com pessoas. E quando você lidar com pessoas, você cria um ambiente de trabalho. E uma das coisas mais fundamentais de uma equipe é o clima. É o ambiente que se cria na relação. Um ambiente seguro, né? Um ambiente seguro, entende? Agora, você imagina o que é lidar dentro de uma equipe, num ambiente de trabalho, com um líder instável emocionalmente. Cria tensão. As pessoas, por mais competentes que elas sejam, elas não vão querer ficar ali por muito tempo. Entende? O trabalho pode ser bom, pode remunerar bem, mas o ambiente é muito pesado. Para ela é muito difícil por causa da personalidade de uma pessoa. Nesse caso, a liderança precisa entender como que ela contribui para a criação e manutenção de um clima de trabalho. O clima organizacional é fundamental para o sucesso de uma equipe. Acho que é a mesma coisa da nossa casa, né, cara? Quando você sai de casa e você volta e vai para casa, você está indo para um lugar em que você se sente a pessoa mais diferente do mundo, a pessoa mais contemplada do mundo. E aí, quando você chega em casa, você tem lá um filho, 2 filhos, eles vêm correndo te abraçar. O clima mudou completamente. Isso é clima. Mas se você é um pai, chega em casa, depois de um dia inteiro longe de sua esposa e seus filhos, e aí você já chega em casa brigando com as crianças, porque tem sapato jogado não sei aonde, porque não fez o dever, porque não fez aquilo, o clima da casa muda totalmente, entende? Então, olha que diferença. O clima pode ajudar no sucesso ou no insucesso de uma equipe. Então, tem várias questões pelas quais a emoção do líder pode colocar tudo a ganhar ou pode colocar tudo a perder. Então, assim, acho que Jesus Cristo, nesse caso, eu sou fã de Jesus, né? Eu gosto demais, não é à toa que eu sou cristão, mas eu admiro demais o aspecto da humanidade de Cristo. A humanidade de Jesus é uma coisa extraordinária. E ele nem escondeu as frustrações dele quando ele as teve, os medos quando ele teve. Ele não escondeu nada disso. Mas quando ele se revoltou porque estavam fazendo da casa do Pai, do templo, um lugar inadequado para aquilo que estava acontecendo, ele se revolta, ele revira tudo. E então, ou seja, era uma pessoa plena, um humano completo, entende? Mas ao mesmo tempo era extremamente misericordioso, não negava o seu contato, a sua presença a ninguém, absolutamente ninguém. Um líder extraordinário. Eles dormiram e acordaram com Jesus por mais de 3 anos. Eles viram ele todos os dias. Eles viram ele quando ele chorou, eles viram quando ele se revoltou, eles viram ele quando ele sofreu. Eles viram ele em todas as situações difíceis. Alguns, Pedro, Tiago e João, por exemplo, é que tiveram em algum momento ou outro uma oportunidade específica que os outros não tiveram, de estar lá em cima e ver ele orar, e essa transfiguração, um momento especial. Mas você percebe, ainda que não foram os 12 que estavam lá,
Ele não estava sozinho. Estava a equipe dele com ele, representada com ele. Por quê? Porque líder é isso. A alegria da liderança não é fazer as coisas e dizer que ele é bom líder. A alegria da liderança é levar seus liderados. É subir com eles, entende? É experimentar, experienciar, compartilhar, repartir com eles. Então, você ter equilíbrio, ter saúde mental para lidar com as demandas do ministério ou as demandas que a sua equipe tem, é fundamental para o seu sucesso. Então, assim, você pode ser uma pessoa extremamente competente, e competência diz sobre o que fazer e como fazer. Você pode ser muito competente numa determinada área, mas se você não for competente na relação ou nos relacionamentos, a sua competência técnica pode colocar tudo a perder, porque você não trabalha com coisas, você trabalha com gente. Uau. Tem um livro que eu li há uns 2 anos atrás, o Lugar Mais Seguro da Terra, né, do Larry Grebe. E ele fala muito sobre essa questão, né, da igreja. Ela deveria ser, né, infelizmente não é, mas deveria ser um lugar seguro, né, para você se estar, né. E é interessante, o ano passado eu comecei a passar por algumas situações que, tipo assim, eu como líder, eu falava, não, isso aí eu não posso falar porque eu, né, tô liderando uma célula, agora tô à frente de um ministério, tô liderando, não, ninguém pode saber. E eu comecei a sempre pensar coisas negativas na minha cabeça, isso não vai dar certo, isso não vai dar. Só que isso começou a criar um mal em mim, né? Então, eu comecei a me calar muito em casa, então a minha esposa falou, o que você tá tendo? Você tem? Não, não tem nada não. Só que eu não me abri porque eu falava, não posso falar isso porque, né? Eu sou o marido, eu que tenho que dar o exemplo, eu sou, né, o líder de célula junto aqui com ela, eu tenho que ser o cara que tem que estar bem o tempo todo. Só que foi passando os meses e eu não falava. E chegou uma hora que eu falei assim, olha, não aguento mais, eu tenho que falar. Entendeu? Eu tô tendo pensamentos negativos o tempo todo, entendeu? E por incrível que pareça, até tipo assim, cara, será que eu vou morrer? Será que era um coração acelerava demais? Aí a Rafael falou assim: por que você não conversa com o pastor? Eu falei, pô, vou conversar logo com o pastor. Ele vai falar, irmão, ó, você não vai mais liderar, você tem que se curar disso aqui, porque você não. Eu falei, cara, eu não me dava, tipo assim, o direito de estar sentindo aquilo ali, né? Então eu passei um tempinho, algumas horas, e eu falei, cara, vou tomar coragem, vou conversar com o pastor. E eu tive esse tempo com o pastor, né? 1 hora mais ou menos de bate-papo, e fui falando tudo. E depois falou, ó, semana que vem a gente vai conversar novamente, tá? Interessante, pastor, que foi eu falar tudo aquilo que eu estava sentindo, tudo aquilo que eu estava passando, foi como se eu tivesse tomado um remédio e eu tô anestesiado por esse remédio até hoje, né? Então, assim, o que eu quero falar, assim, a importância de você falar, né? Você colocar para fora, né? Porém, claro, você não vai falar isso com qualquer pessoa. Mas em relação ao livro que eu falei, tipo assim, eu poderia ter procurado um psicólogo para falar, para conversar, mas o primeiro lugar que eu procurei foi o meu pastor na igreja. Ele me deu uma palavra, me deu uma direção, e o fato de eu ter falado, isso me ajudou bastante, né? Então, assim, a importância, né, pastor, de você falar, né? Você colocar para fora aquilo que está sentindo e não ter vergonha. Exatamente. Eu vou de novo, vou voltar um pouquinho, porque você falou uma coisa muito interessante anteriormente, né? Você fez uma citação do livro que você leu, e da igreja se tornar um lugar seguro ou mais seguro. Sim. A igreja, como qualquer lugar onde frequentam muitas pessoas, ou frequenta muita gente, ela sempre vai replicar a presença de todos, de todas as pessoas. E é obviamente que as nossas limitações, as nossas questões pessoais, elas estão com a gente em todo tempo. No entanto, eu preciso crer e eu preciso acreditar que a igreja ela tem uma resposta adequada para as pessoas. Até porque na concepção teológica de igreja, a igreja não é só um agrupamento de gente. É um corpo que o cabeça não são as pessoas. O cabeça é divino, é Cristo. Partindo desse pressuposto,
Então eu compreendo a igreja como um lugar de cura, como um lugar de possibilidades, um jeito de ver o mundo, um jeito de viver a vida de maneira diferente. Isso, evidentemente, ao mesmo tempo que eu digo isso, alguém pode estar pensando: ah, não, porque você não conhece a igreja que tem lá perto de casa, ah, porque você não conhece o fulano de tal e tal. Eu não estou citando isso, eu estou falando da igreja como um modo geral, amplo, do que ela é, do que ela deve ser. Cada pastor deve responder pela maneira como ele administra e a visão que ele implanta para aquela determinada comunidade. Essa é uma responsabilidade de cada pastor. E cada pessoa se submete à liderança que ele quer se submeter. Ele se submete à pessoa ou à condição daquela pessoa que ele quer. Você citou um exemplo de que quando você esteve nesse seu momento de reflexão e com algumas dificuldades, você decidiu procurar seu pastor. E, bom, ao decidir sobre isso, você estava considerando que ele era, para você, naquele momento, uma pessoa capaz de te dar um direcionamento. E você vai, e você mesmo diz que está direcionado por essa palavra dele até hoje, né? Você usou a expressão anestesiado por esse medicamento até hoje. E isso é válido, perfeitamente válido. Em segundo lugar, abordar que o poder da fala, entende? O poder da fala. Hoje mesmo eu estava com um amigo, eu gosto muito dele, eu não vou citar aqui, não vou citar o nome dele, mas ele é uma pessoa da minha idade, mais ou menos, vivendo questões muito importantes, emocionais, com uma ansiedade extrema, com muitos pensamentos, com dificuldade de focar numa coisa só, inclusive tendo dificuldades, questões sexuais, porque começou a usar um medicamento e agora está afetando seu desempenho, coisas parecidas e tal. E ele me perguntando: Marquinhos, o que você acha? Ele me chama de Marquinhos porque não é minha ovelha. O que você acha que eu devo fazer? Eu olhei para ele e disse assim: você já pensou na possibilidade de fazer uma terapia? Ele disse: rapaz, ele tem um filho que é médico. Ele disse: poxa, meu filho já falou várias vezes para eu fazer e tal, mas eu fico receoso. Você está receoso com exatamente o quê? Bom, é preconceito, pastor, em relação já a essa questão? Porque eu falo que antigamente você falar que você estava indo no psicólogo, eles chamavam você de doido. Por que você está ficando doido? Hoje não, hoje se você fala, pô, cara, que legal, você está no psicólogo, né? Eu acho que nesse sentido, Leandro, o que acontece, né? Se a gente procurar entender a história do surgimento da psicologia, a psicologia nasce dentro de um processo psiquiátrico. Então, ela vem da psiquiatria, num processo que anda em conjunto no começo. E a psiquiatria estava muito restrita ao aspecto da loucura. Então, não seria incorreto, alguns anos atrás, você imaginar que as pessoas que procuravam o tratamento psicológico eram pessoas no campo da loucura, porque a psiquiatria lidava muito com esse campo. Mas de um modo, vou te falar a verdade mesmo, eu falei isso essa semana para alguém, com a lupa de pertinho, ninguém escapa. Todos nós temos as nossas questões. Sim. E se eu for nesse mundo selecionar só pessoas, entre aspas, porque essa expressão para comportamento ela não existe, a questão da normalidade, é o que é aceito pela maioria sem questionamentos maiores. Mas se você olhar de perto para todo mundo, ninguém passa no crivo. Todos nós temos uma questão. Seja temporal, seja permanente, todos nós temos uma questão. A gente só tem que aprender a lidar. Somente isso, é aprender a lidar. Eu, inclusive, na minha abordagem, eu não gosto de tratar diagnósticos. Até porque a minha linha não é de diagnósticos. Sim. Eu gosto de lidar com humanos, com as pessoas. Eu vou lidar com as pessoas. Porque independente se ela tiver depressiva ou se ela tiver um transtorno de ansiedade, seja lá o que for, para mim não é importante. O que é de fato importante é uma pessoa que está diante de mim com uma história e quer encontrar um jeito mais ajustado de caminhar. Não é só um alvo, é um jeito de caminhar. Esse jeito aí seria o quê? Um ajuste na agenda dessa pessoa? Teria ser tipo assim, você começar a colocar, tipo assim, uma atividade física, eu começar a colocar, de repente, cada coisa no seu devido lugar e eu seguir, de repente, uma linha de
de afazeres, né? De forma mais saudável, de forma mais Pode adequada. ser. Seria isso? Pode ser, mas não necessariamente. O que pode ser, né? Quando eu falo de ajustes, porque se cada pessoa que chega lá vai demonstrar aonde estão as brechas da sua vida, então é ela que vai definir o que é importante para ela. Mas, por exemplo, eu costumo recomendar aos meus clientes que aqueles que estão desenvolvendo ansiedade importante, tal, que não têm atividade física, que são ociosos, eu costumo recomendar a eles uma atividade regular. Por quê? Porque a atividade física ela é muito importante, é muito boa para a regulação de humor. Então, eu costumo recomendar, por exemplo, algo parecido com isso. Ou então, passeios, saídas, sabe? Viver um pouco mais a vida para além das atividades que elas se impõem. A vida está além daquilo que a gente pode fazer dela. Entende? Então é o experienciar. Você vai almoçar, você quer terminar logo, você quer acabar logo, você não está nem interessado em saber quais são de fato os elementos que estão ali naquele prato. Você nem saboreia elemento por elemento, né? Alimento por alimento, melhor dizendo. Você come tudo e quer logo ir embora, porque você tem pressa, tem que ir, tem que chegar, tem que fazer. Então, assim, é dessa correria que a gente vive que a gente vai perdendo um pouco a sensibilidade do que é viver. Acho que esse é o ponto. É a mesma coisa de você ir para o templo, para a celebração, e aí você acha que lá que está a coisa, entende? É que lá que vai acontecer. Na verdade, ir ao templo é só parte do processo, porque a sua vida, diariamente falando, a sua vida com Deus, ela é uma vida de adoração. Agora, o templo é um agrupamento, é um jeito diferente, entende? Mas você não vai fazer ou ser ali algo que você não é fora dali. Então, na minha percepção, acho que tem um pouco disso. A questão da fala é fundamental, Leandro. A fala, cara, ela esconde toda a cura. Tem pacientes que chegam no consultório, é muito legal, porque assim, alguns no começo chegam com muita demanda, falam, e eu fico praticamente 50 minutos ouvindo ele falar. E aí, de repente, você pode me dizer, poxa, você ganha então só para ouvir os outros? Praticamente. Não é uma escuta qualquer, mas é praticamente. Você sabe quantas pessoas você conhece hoje que param para te ouvir 50 minutos, mas para te acolher, não só para ouvir o que você tem a dizer, mas para ter você ali, prazer de estar diante de você? Quase ninguém. Mas a questão é uma escuta qualitativa. Aqui chama de uma escuta que acolhe. É uma escuta que traz a fala, mas traz o falador. Traz quem fala. Acolhe quem fala. Não julga, não condena, não tem absolutamente nada disso. Só está ali para ser um parceiro de vida. E para mim, essa é a diferença do processo terapêutico. A diferença do processo terapêutico é que o profissional que está lá, ele está lá para te acolher, não para te julgar, não para te condenar, não para te colocar numa condição pior pela qual você já está. Então a terapia para mim tem esse processo. Então é um processo de fala, escuta, sim. Quando alguém fala algo comigo, eu estou participando daquela história, mas eu não fui um ator quando ele viveu. Eu estou sendo um ator quando ele está relatando. E eu preciso entender, compreender aquela narrativa, aquela história que está sendo contada. Quando a história é contada, então eu começo a fazer perguntas para me inteirar melhor sobre que conteúdo é esse que ele está me trazendo. Porque às vezes quem conta a história não percebe, mas ela vem com algumas contradições, com alguns pontos nebulosos. Ele traz uma perspectiva de que alguém que é o responsável por ele ter errado, por ele ter feito aquilo, por aquilo ter acontecido com ele. Geralmente, quando nós contamos as nossas histórias, nós não somos assim, né? Os responsáveis pelos erros que aconteceram. Sempre tem alguém que é culpado, alguém que é responsável e tal. E o meu papel é fazer os questionamentos para que ele assuma a parte da história que cabe a ele. Somente isso, entende? Então, para mim, o processo terapêutico é muito importante. E ele também não é contraditório com as questões espirituais. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer assim, que para um cristão,
a relação dele com Deus, que se desenvolve diariamente, a sua busca em oração, a maneira como ele experiencia a fé dele, a maneira como ele vive essa fé para dentro e para fora. Essa fé para dentro é como ele se relaciona com Deus na sua intimidade, no seu processo, na devocional, né? Como ele busca Deus, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é mais de uma vez por dia. Essa é uma questão pessoal. Então, esse é um aspecto que é seu. Fora, além disso, você também tem outros aspectos que você se envolve. Você se envolve em aspectos pelos quais você precisa de dar respostas adequadas para a sua dinâmica de vida. Eu tenho pacientes que são cristãos, sem dúvida nenhuma. Elas têm uma fé extraordinariamente maravilhosa e é maravilhoso isso. Eu acho isso maravilhoso. No entanto, eles estão na terapia, entende? Eu tenho um caso de um colega, de um paciente meu, que ele sofreu um assalto uma vez e colocaram uma arma na cabeça dele quando ele estava chegando em casa, foi ameaçado de morte. Segundo o relato dele, os assaltantes só não mataram ele porque um vizinho do outro lado da rua gritou com os meninos e pediram para não fazer aquilo e tal, mas levaram o carro, instrumento de trabalho, e ele ficou muito traumatizado. Ele cristão, da igreja, a vida inteira e tal, ficou muito traumatizado e por um bom tempo ele pensou em se vingar, pensou em comprar arma, pensou em ir atrás, pensou em cobrar a dívida, essa coisa toda. Ele passou um bom tempo comigo, entende? Quer dizer, e aí, desse processo em que ele passa comigo, ele começa a ressignificar sua história de vida, inclusive ressignificando aquele evento. Quando ele consegue dar um significado diferente para aquele evento, ele também começa a perder o apetite por vingança. Ele começa a perder o interesse em prejudicar os outros pelo prejuízo que lhe causaram. E aí ele só aprende a viver. A vida dele hoje é muito mais tranquilo. Hoje ele vai à terapia, chega lá, tem vezes que ele bate papo, ele conversa, eu ouço tudo tranquilamente, bato papo com ele, adoro ele. Então, ele aprendeu na fala, ele aprendeu no processo de fala, ele aprendeu a encontrar um jeito melhor de viver, mais leve, inclusive. Porque aquele episódio do assalto e a tentativa dele de retribuir o que fizeram da maneira como fizeram é parte da vida dele, não é só aquilo. Então ele era uma pessoa difícil mesmo de lidar, todo mundo falava sobre isso. Hoje ele é mais tranquilo, hoje ele é mais light, hoje ele vive a vida dele mais focada nele, sem necessariamente ter que criticar todo mundo, falar mal de todo mundo e achar que está todo mundo errado e ele está certo. Então, assim, é a mudança é uma mudança na maneira de ver a vida, entende? É interessante, você fez uma, né, falando lá no seu consultório, você faz perguntas, né? Essa pergunta, geralmente, ela é uma pergunta que faz, de fato, já tem uma intencionalidade de fazer a pessoa começar a refletir no próprio problema, tipo assim, que ela mesma pode dar resposta. Que às vezes tem gente que fala assim, vou lá no psicólogo que ele vai me resolver o meu problema, ele já vai me dar aquilo que eu preciso falar, né? E às vezes, quando a gente faz perguntas, né? Eu estava lendo alguns conteúdos, a importância de você saber fazer as perguntas certas, né? Porque perguntas curam também, né? Perguntas amadurecem, perguntas traz ressignificado e a própria pessoa começa a refletir, tipo assim, quando você faz uma, por exemplo, eu tenho um problema de acesso à pornografia, aí você fala, pô, você tem, então, tá, o que você pensa sobre isso? Aí mas eu que tenho que dar a resposta, né, sobre isso. Aí a pessoa começa a refletir, não, pô, realmente não é legal. Então, assim, ele já começa a se colocar na cabeça dele e ele já tem, às vezes, até a própria solução, a própria saída, né? E às vezes tem muita gente que quer uma resposta e às vezes você faz uma pergunta que às vezes é até melhor do que uma resposta. Geralmente, a gente costuma dizer no processo terapêutico que não é prioridade do terapeuta aconselhar ninguém, porque aconselhar é dar a resposta pronta, é dizer o que a pessoa deve fazer. É claro que eu não posso dizer que eu não aconselho, não é? Como pastor, eu aconselho quase que o tempo todo. Como terapeuta, não necessariamente. No entanto, eu tenho consciência do meu papel o tempo todo. Até como pastor, eu intencionalmente eu prefiro não ficar dando respostas. Eu prefiro fazer pensar. As respostas prontas atendem à minha demanda. A minha demanda. A resposta construída atende à necessidade da pessoa que importa.
Então, eu não gosto de dar respostas prontas. Eu não dou respostas prontas para ninguém no consultório. Mas tem pessoas pelas quais você faz a pergunta, e eu já, desde a época que eu fiz a primeira faculdade, a gente aprendeu que é muito difícil, é mais difícil fazer perguntas do que respostas, responder. Eu sempre fiquei em sala de aula, né? E acho que todo mundo já passou por isso. E aí tem uma turma lá com 40 alunos e você é um deles. E aí você tem um professor que ele sabe tudo da disciplina que ele está dando. E tem os alunos que não sabem absolutamente nada do que ele está ensinando. Como é que você faz perguntas para alguém que sabe tudo de uma disciplina se você não sabe de que lugar você está partindo para essa questão? Ok. Obviamente, se a gente não perguntar, a gente não vai saber, mas está tudo certo, não tem problema nenhum. O fato é que fazer perguntas é tão complexo ou mais difícil do que estabelecer as respostas. Então, acho que os professores, de um modo geral, sabem quando o aluno está fazendo perguntas e ele tem ideia do que ele está falando. Porque o professor também sabe quando o aluno está fazendo uma pergunta, ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Acho que parte desse lugar. Tem pacientes ou tem clientes que quando estão no consultório você faz perguntas a eles, às vezes eles dão respostas imediatas que surgem ali. Mas toda semana eu tenho essa experiência de alguém chega e diz assim, estava pensando numa coisa aqui que o senhor perguntou na semana passada, rapaz, eu passei a semana inteira pensando nisso. Uau. Esse é o ponto, cara. Então, assim, é a pergunta que incomoda, entende? Mas ela vai incomodar para o bem. Ela é aquela que centraliza, te tira da estabilidade, do lugar do conforto. Essa é a pergunta. Perguntas assim, por exemplo, raramente elas começam com um porquê. Mas por que isso? Porque é explicativo, não quer dizer nada. Mas assim, como é para você? É diferente. Entende? Então você já coloca ele dentro da experiência dele. Como é para você pensar isso, se você crer nisso? Como no caso que você mencionou. Entende? Então, como é que é para você lidar com isso aqui, se a sua crença, que é um valor que você estabelece para a sua vida, se esse valor que você tem, ele anda num caminho diferente desse que você está praticando? Como é que é para você viver essa contradição? E ponto. Ele vai ficar pensando, ele pode dar uma resposta naquele momento ali, mas eu te garanto que a semana vai ser pequena para tudo que ele vai pensar. Interessante, né, ainda. Como é importante você achar a causa do problema, né? Que às vezes a gente quer resolver um problema, mas eu não quero tratar a raiz, né? Eu quero tratar aqui os frutos, né? Que estão, né? Mas, tipo assim, enquanto você não tratar a raiz do problema, vai continuar tendo fruto. Né? Tem um livro do Cultura da Honra, do Bill Johnson, ele relata, né? Que ele tinha um casal de namorados, assim, de top na área de liderança, né? Ele tinha uma escola de liderança e eles ministravam, né? Dentro dessa escola, e no verão, no recesso de aula, o casal acabou tendo relação, né? A menina engravidou e para eles aquilo assim acabou, eles abandonaram, né, a liderança, eles iam sair, né, daí porque estavam muito mal, estavam envergonhados, né? E algumas pessoas até, não, já era, o negócio é tirar eles aí, e o Bill Johnson falou assim, não, peraí, a gente tem que saber cara, eles são excelentes na área de liderança, mas por que eles fizeram isso, né? Aconteceu alguma coisa, né? E ele chamou esse casal pro gabinete e ali ele começou a conversar. Ele falou que a mulher ficou assim praticamente o tempo todo calado, né? O tempo todo calada e ele começou a fazer e ele fez 5 perguntas, né? Para eles. E através dessas 5 perguntas ele achou a causa do problema deles, né? E aí, assim, resumidamente, ambos ficaram com vergonha de um decepcionar o outro, né? E o que ele falou, assim, a conclusão dele, vocês ficaram com vergonha de decepcionar o outro, mas vocês não ficaram com vergonha de decepcionar Deus. Então, ele entendeu que o problema de vocês é que vocês ainda não honram a Deus. Então, vocês se preocupam muito mais em honrar a vocês, aquilo que um ou outro pensa, do que Deus pensa sobre isso. Então, foi através disso aí que ele começou a fazer um trabalho diferenciado com eles. E 2 anos depois, esse casal voltou a liderar novamente. E hoje são professores, são casados, né? Já casaram, têm filho. E hoje eles são líderes de casais dentro do ministério da igreja. E eles contam essa experiência, eu falo como que foi isso importante para eles, né? Achar a causa do problema, que nem eles mesmos
sabiam que não honravam a Deus. É. Ao mesmo tempo que você está falando isso aí, me fez pensar, eu fiquei imaginando aqui, né? Você está citando causa e a raiz do problema. Eu cresci também na roça, né? Quer dizer, eu já tive contato com enxada, com capinar e plantar coisas e cuidar de coisas plantadas. Quando você trata uma muda, uma planta qualquer, não é na folha que você joga o remédio geralmente, né? É na raiz. Uau. Você limpa o entorno, você amplia o espaço onde ela está. E se você quer modificar a história daquele caule, daquele tronco, você vai ter que trabalhar a raiz da árvore. É lá que você precisa colocar os nutrientes, é lá que você precisa colocar a água, alguma coisa nesse sentido. É sempre um trato da base para o topo, não é do topo para a base. Quando eu falo sobre isso, eu também não posso deixar de dizer que tem muita gente no campo religioso, tem muita gente na igreja tentando trocar as folhas, entende? Uau. Porque ele acha que trocando as folhas, a árvore dele vai ficar bonitinha. Ele está muito interessado em impressionar, está muito interessado no que vão ver. Mas eu acho que é um pouquinho isso que você acabou de mencionar como referência, como exemplo, é a gente tentar entender o que não está sendo visto. Entende? Perfeito. Porque o que é importante da árvore está escondido. A parte mais essencial está escondida. O fundamento não fica exposto. O fundamento está escondido. Se você não trata isso, se você não trata só porque os outros não estão vendo, não quer dizer nada. Só quer dizer para você que o seu telhado pode ficar bonitinho, que as suas folhas podem ficar bonitinhas, mas só quer dizer que o fundamento não sustenta aquela estrutura toda. Uma hora ela pode desabar, uma hora ela pode cair. Eu penso assim, eu já vi isso, né, muitas vezes, e talvez todos nós. Eu acho que é um pouco a história de Jesus quando ele fala sobre a questão dos fundamentos, né? Onde você constrói sua casa, na rocha ou na areia. Você pode construir as duas casas maravilhosamente bem, elas serem bonitas tanto quanto. Vai ter trabalho do mesmo Vai jeito. ter o mesmo trabalho e talvez até vai ter um pouco menos, porque em areia é até mais fácil fazer os buracos. Isso aí. Aparentemente você vai olhar para elas, você não vai dizer que uma é perigosa e a outra não. Você nunca vai saber disso, porque você não estava lá na construção. Mas no fundo, e o fundo é o fundamento, no fundo, ou seja, no fundamento é que está a condição que vai dizer se uma casa está preparada para impressionar mais que os olhos. Se ela está preparada para impressionar a tempestade. Uau. Ela precisa impressionar a tempestade. Ela precisa dizer à tempestade que ela pode soprar do jeito que ela quiser, que ela vai ficar ali do mesmo jeito, nada vai mudar. Porque se ela impressionar só os olhos, ela pode matar quem estiver dentro dela. Eu acho que de algum modo, nós, de um modo geral, e na igreja ou não, esconder ou manter escondido o que não está exposto e não tratar isso e não procurar onde é que eu restauro isso, onde é que eu melhoro isso. Esconder isso não quer dizer nada. E você pode, inclusive, usar o nome de Deus para isso. Aliás, na igreja tem muito também, né? Você usa o nome de Deus, você espiritualiza e você esconde os fatos. Você, entre aspas, a expressão que eu vou usar, você bota para quebrar no altar, você arrebenta no altar, mas ao mesmo tempo você também se arrebenta no altar. Porque o que você está fazendo não passa de show de pirotecnia, entende? E isso também acontece em muitos altares, palcos de igreja, onde as pessoas estão ali para impressionar o público. O público não é para ser impressionado, porque não é público, é ovelha. Uau. Entende? Ovelha não é minha. Eu trabalho com elas, eu cuido delas, elas não são minhas, elas têm dono. E eu acho que é desse lugar que a gente tem que tomar cuidado. E acho que é aqui que todo líder, eu, você, pastores, seja lá quem for, acho que aqui é o lugar de todo líder, é o lugar da humildade, de reconhecer as suas falências, as suas fragilidades, a humildade de entender quando é para ele, quando não é para ele, o cuidado que se deve tomar com excesso de vaidosismo, de vaidades. Então, na minha percepção,
ao se tratar de cristão, grande é o pequeno. Uau. Quando se trata de cristão, grande é o pequeno. Quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, menos você sabe. Você tem que saber ainda muito mais, para que você possa praticar de um jeito melhor. Para mim, todo pastor deveria ter exatamente o que Paulo faz a menção de Jesus Cristo no capítulo 5 de Filipenses. Sabe? Eu acho que é a ideia do capítulo 2 de Filipenses tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então é aquela ideia da humildade, o grande que se fez pequeno. Então assim, e ele nunca foi pequeno, ele sempre se fez pequeno, entende? Mas é aquele pelo qual toda língua confessa, todo joelho se dobra. Pastores de um modo geral, e aí eu falo para mim, eu falo para todos os colegas, nós não somos o maioral da igreja, nós não somos o bambambam da igreja, nunca fomos chamados para isso. A gente foi chamado para ser servo. E servo, ele serve. Pastores não estão na igreja para serem servidos, eles servem. Então, de um modo geral, acho que a humildade é o nosso caminho. E se a minha melhor versão, o meu melhor jeito de ser e fazer, passar por um acompanhamento terapêutico, qual é de verdade o problema? Eu não entendo qual é a dificuldade que alguns têm. Já entrou pastores no consultório, assim, muito, como é que eu poderia dizer? Muito cismados, né? Para usar uma expressão bem popular, cismados porque o que vão pensar dele, que agora ele é pastor e está ali no terapeuta? Puxa vida. E isso aí parece que meio que coloca em xeque até a fé, né, da pessoa, né? Porque que a minha esposa, ela relatou que antes de me conhecer, ela frequentava uma igreja e ela teve a primeira crise dela, né? Crise do pânico, né? Tipo, medo. E ela, né, foi, né, psiquiatra, tal, aí começou a tomar medicação e o pessoal da igreja, quando viu, ela tomou, não, pera aí. Você é crente, quem é crente não vai jogar tudo fora essa medicação e Deus vai te curar agora, você não vai precisar mais dessas coisas, né? E ela acabou, não, então tá bom, jogou tudo fora, daqui a pouco tá ela novamente lá com aquilo. Ah, meu Deus, será que a minha fé, né? Ou seja, isso aí, hoje em dia, né, as pessoas falam, não, crente não pode ter depressão, crente não tem ansiedade, se você tem, você não tem fé. Nossa, né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, tem dois personagens na Bíblia que eu gosto consideravelmente no que trata sobre esse tema. E um deles é simplesmente Jesus. Né? Ninguém me convence que Jesus estava feliz da vida quando olha e diz: Pai, se for possível, afasta esse cálice. Então, é alguém que estava entendendo o sofrimento que estava vivendo. E o outro personagem extraordinariamente maravilhoso para mim é o que eu particularmente considero o maior de todos os profetas. Eu não estou contradizendo Jesus nem ninguém que diz que João é o maior dos nascidos de mulher. Mas Elias, um profeta extraordinário, um gigante como profeta. Elias viveu uma fase na sua vida de alto, assim, sabe? Ele fez um desafio praticamente a um reino. Ele desafia o reino de Acabe e nesse desafio Elias é vitorioso. Ele é vitorioso, ele acaba com o que ele entendia naquele momento ser uma blasfêmia contra Deus, já que na cabeça de Elias todo mundo tinha abandonado a fé, todo mundo tinha abandonado Deus. Quando Elias então sai daquele dia, daquele lugar ali, então Elias tem uma experiência maravilhosa com Deus. Inclusive ao final de tudo, né, dizendo, olha, corre porque vai chover, porque vai ficar sem chover depois, mais de 3 anos aí, vai ficar sem chover. E Elias desce dali quando ele fica sabendo que a mulher de Acabe, a Jezabel, ia matá-lo. E ele então, a Bíblia, se você lê a história da Bíblia, quase que imediatamente Elias desce e Elias vai para o deserto, caminho de um dia inteiro para dentro do deserto. Chega lá, ele encontra uma pequena árvore, um arbustozinho, deita-se debaixo, à sombra do zimbro, e lá à sombra do zimbro ele pede morte. Sim. De quem que nós estamos falando? Quer dizer, o que estava acontecendo com esse homem? Um homem que estava vivendo a grande experiência da vida com Deus, um grande movimento de avivamento e que não demora nada. Está pedindo a morte, inclusive.
as alterações emocionais, né, o trânsito de humor que nós vivemos, eles são intensos mesmo, e isso não tem nenhuma relação com falta de fé. Hoje eu ouço algumas músicas, eu vejo algumas coisas, assim, eu sei que o que eu vou falar pode chocar algumas pessoas e tal. Eu tenho algumas dificuldades com coisas do tipo, ansiedade, sai agora, eu te repreendo, sai, sai. Poderiam falar isso da doença do coração, porque ninguém fala Sim. disso, da doença do coração. Poderia falar do câncer e ele não sai, entende? Então, assim, nós estamos falando de enfermidades, mas eu reconheço que alguns têm muita dificuldade, e aí eles atribuem a um transtorno emocional a ausência da fé. Eu tive uma pessoa muito querida, inclusive, que certa vez ela teve um surto. E no surto ela me disse, na terapia, que ela era cristã, né? Muito cristã, até hoje, inclusive. E ela, no surto ela disse que ela ouvia que era para ela tirar a roupa e sair correndo, que ela não estava aguentando para se libertar. E tinha gente na casa dela e segura aqui, não deixa, não deixa, não deixa, e chama as irmãs da igreja, e chamaram as irmãs da igreja e foram para a casa dela, e foram orar por ela, e impuseram as mãos sobre ela, e ora, e ela começa então a fazer força para se soltar, e aí daqui a pouco perceberam que não iam dar conta, e chama o pastor, e o pastor veio, 10 minutos depois ele chega e ele diz, chama o SAMU. O pastor disse, chama o SAMU entrou, e o SAMU aplicou uma injeção nela, com 2 minutos, Bom, cessou toda aquela agonia. Depois eu recebi ela no consultório. E aí eu vou dar uma das frases mais significativas que eu já ouvi até hoje de uma crente que passa uma situação como essa e que vai para um ambiente terapêutico. Eu nunca tive demônio. E eu não quero voltar mais naquela igreja. bom. Se os meus irmãos não conseguiram entender o que eu tinha, eu não quero voltar mais lá. Hoje ela está na igreja, numa outra igreja, vivendo a vida dela normal e tranquila. Mas foi difícil na época para ela assimilar que todos tratavam ela não pela doença que ela tinha, mas pelo entendimento que eles tinham. Então acho que de algum modo, para nós na igreja, já passou o tempo, inclusive, e essa é uma das brigas, não é uma briga, né? Mas é uma postura que eu tenho de esclarecer e de contribuir com esse esclarecimento no que toca à vida e à qualidade de vida, o bem-estar, porque todos nós que fazemos os nossos tratamentos, acompanhamento médico, nós fazemos porque nós queremos qualidade de vida. Isso aí. Ora, eu tomo remédio para qualidade de vida. Todo mundo, se não toma um dia, vai tomar medicamento. O meu pai toma medicamento, eu tomo medicamento que meu pai toma, de controle de pressão arterial, porque eu não quero morrer, eu não quero ter um AVC, é porque eu quero qualidade de vida. Ora, se eu tenho uma medicina que trabalha a nosso favor, então por que não fazer uso disso? Agora, quando eu preciso de um transplante, para onde é que eu vou? Entende? Então, acho que é desse lugar que nós estamos tratando. A psicologia, ela tem muito a contribuir, obviamente. Não é um campo detentora de verdade, absolutamente, não é? Mas é um espaço adequado para que eu possa, e aí todos nós, para que eu possa experimentar, não é uma nova maneira de caminhar, mas um jeito mais criativo. Uau, sensacional. Pastor, eu tenho uns anos atrás, bastante tempo atrás, e isso assim, deixar bem claro, né, pra galera que isso no meu coração já foi superado, né? Teve uma, né, não frequentava aqui ainda a igreja Coroado, e eu era do departamento de som, né, dessa igreja, e a gente teve um encontro de bandas, né, lá na igreja, rapaz, mas rapaz, o negócio fugiu meio que assim do controle, né? Então, que negócio muito alto, assim, os vizinhos e o negócio, e o pessoal lá na banda. Bom, enfim, o pastor na época, né, presente, chegou assim do meu lado e falou, ó, desliga agora, porque não tem condição, você desliga o som agora. O pessoal vai falar, pai, como que eu vou desligar o som no meio do culto? Eu falei, ele desliga.
né? Aí nisso tinha um outro rapaz operando, falei, não tem como desligar. Bom, enfim, no outro dia, né, esse pastor chegou para mim, eu tava no culto, né, pela manhã, tinha acabado a IBD, aí ele me chamou assim, né, perto assim, na entrada assim da igreja, falou assim, ó, tem que eu me obedecer, porque quem manda aqui sou eu, né? E aquilo ali para mim foi uma pancada muito dura, né? E eu falei assim, como assim? Eu falei, quem manda aqui sou eu, né? Né? E aquilo ali causou uma ferida, né, no meu coração. E eu por um tempo, assim, eu falava assim, cara, esse cara, né, tipo assim, sem noção falar. E eu não falei aquilo ali pra ninguém, né? Fiquei aquilo. E durante muitos anos, né, eu fiquei com aquilo, né, no coração, né? E graças a Deus, Deus me libertou, me curou dessa questão, né? Hoje eu torço demais, oro até, né, pela vida desse pastor, né? A bênção, né? A gente troca às vezes enquanto mensagens ainda e tudo. Mas assim, como curar, pastor, as feridas? O meu caso foi com entendimento, e tem algumas pessoas que falam, não, a ferida se cura com o tempo, né? O meu caso foi assim, com entendimento da palavra, né? Não foi só a questão do tempo, mas foi através da leitura, né? De algumas coisas que eu li, né? Que eu vi, podcast, alguma coisa. E isso aí começou a trazer um entendimento diferente, né, sobre aquilo que eu vivi, aquela ferida, e hoje se fechou, isso aí não me causa nenhum problema mais, eu sei até lidar, se acontecer alguma coisa assim, eu sei lidar muito bem com isso aí, mas tem pessoas que não conseguem lidar com isso, carrega anos e anos e anos uma ferida, né, e às vezes só de tocar, mencionar, de repente traz à tona aquilo ali, às vezes o comportamento da pessoa já muda, e isso tem gerado, às vezes, até bloqueio, né? Uma barreira muito grande e a pessoa não consegue ultrapassar mais aquilo ali. Então, legal. A primeira, eu acabei de escrever hoje, inclusive, a lição de célula dessa semana da minha igreja, que vai vir para a semana que vem, sobre o poder do perdão. Bom, vamos falar de uma perspectiva cristã. Eu falo da perspectiva cristã, porque da perspectiva cristã, perdoar é um direcionamento. Acho que como amar e perdoar, ser misericordiosos, compassivos uns com os outros, ou seja, a Bíblia tem vários direcionamentos para a conduta humana, ou a melhor maneira de viver a vida. O perdão é uma necessidade. E eu vou te dizer por 2 motivos que o perdão é uma necessidade. Em primeiro lugar, o perdão liberta quem se sentiu ofendido. De verdade, liberta mesmo. Sim. Porque quem sofre a mágoa é que vai carregar a dor. E é ela que vai carregar o peso. Significa dizer que quanto mais tempo ela carregar essa dor, mais tempo ela vai sofrer. Mais tempo essa dor vai calejá-la. Então, para um cristão ofendido, perdoar é uma necessidade para que ele encontre a sua libertação. Então, a libertação de quem comete ou de quem é ofendido na ofensa é abrir mão dela. Porque se ele não abrir mão dela, ele vai continuar carregando esse peso. Sim. Certa vez, Paulo tem uma menção no final do texto de Atos, do livro de Atos, quando Paulo está voltando para casa, preso, como prisioneiro, e aí o navio que ele estava é assaltado por ondas violentas e o navio é jogado de um lado para outro e tal, e ele se despedaça literalmente todo, e eles chegam segurando em tábuas a praia. Ninguém morreu. Mas eles chegaram bem fragilizados, bem ruins assim. Então, às vezes, antes disso acontecer, Paulo recomendou a todos que estavam no navio naquela tempestade, joguem tudo fora. Sim. Tudo que não é essencial, jogue fora. Ninguém vai morrer. E de verdade ninguém morreu. Às vezes, nós carregamos pela vida fora pesos que são desnecessários. Acho que quase todo mundo tem na casa um cômodozinho lá de um monte de coisas que nunca vai usar. Mas está lá. Pegado ainda, né? Pegado aquilo. Não, isso aí foi minha tataravó que me deu. O dia que eu precisar, não vai precisar nunca, não vai usar nunca, mas tem algum tipo de apego, mas está lá.
Às vezes você carrega coisas pelas quais não tem nenhuma necessidade de carregar. E uma professora minha, eu gostava muito de ouvir as falas dela, que eram muito boas. E ela dizia assim: se alguma coisa te ofendeu em algum momento, e se quando você lembra disso hoje ainda continua te causando dor, isso não aconteceu no passado, está acontecendo agora. É presente, não é passado. Eu penso que isso é uma verdade mesmo. Então, você precisa se libertar desse processo, fazendo a opção, fazendo a escolha, porque para mim é uma intencionalidade, Sim. Leandro. Aqui para mim é um processo intencional. Então, você vai fazer a escolha de perdoar. E perdoar não significa esquecer, não significa dizer que a outra pessoa não tem... Não tem nada disso, não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver tudo com você. Quem está carregando o peso sou eu. Deixa eu considerar uma coisa com você. Imagina que eu cometi um erro com você. Eu te magoei por uma coisa que eu falei e fui muito infeliz na minha fala. Eu olho imediatamente para a sua reação diante da fala que eu fiz e eu percebo que você se sentiu extremamente magoado. O peso foi forte. E eu saio dali e não falo nada. Sim. E você sai dali extremamente magoado. Mas eu também não estou saindo bem. Entende? Sim. Mas é evidentemente que o peso está sobre você, porque você apanhou, você sofreu a ferida. E aí passa o tempo e a minha consciência não me deixa em paz. O que eu fiz não é correto. Não deveria ter falado aquilo, não deveria ter feito isso com o Leandro. O Leandro não merecia isso e tal e tal. E aí eu começo a carregar um peso nas minhas costas. Mas eu tenho consciência do meu erro. Com a consciência do meu erro, com o peso nas costas, eu vou chamar esse peso de um saco de cimento de 50 quilos. Eu estou carregando esse saco de cimento e já não estou aguentando mais, eu vou ter que procurar o Leandro. Eu procuro o Leandro e digo assim: Leandro, naquele dia eu falei algo com você que eu não deveria ter falado. Você não merecia ouvir, mas eu fui imprudente, eu fui insensato, eu errei com você, eu quero te pedir perdão. Me perdoe mesmo pelo que eu falei. Vamos imaginar que você tem algumas reações possíveis. A primeira delas é que você disse assim: Marcos, cara, o problema é seu, mano. De verdade mesmo. Se vira, eu não quero nem saber, eu não quero mais conversa com você. Você me magoou e machucou mesmo, mas dane-se. Viva a sua vida, eu vivo a minha, acabou e é isso daí. Ok. Mas o que acabou de acontecer naquele momento? O meu saco de cimento que eu estava carregando. E agora? Bom, quando eu chego para você e peço perdão, é como se eu estivesse pegando o saco de cimento e colocando sobre você. Assim, Leandro, por favor, me perdoe por aquele dia. Então eu coloco o saco de cimento. Se você diz a mim assim, problema é seu, eu não quero nem saber, o saco de cimento está com você. Foi sua responsabilidade, não é mais minha. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, o meu papel era ir na tentativa de reconduzir um processo em que eu fui responsável para que ele acontecesse, mas eu não sou responsável para que ele se mantenha daqui para frente. A responsabilidade de manter aquela ferida aberta daqui para frente não é minha. É sua. Você carrega o saco. Perfeito. Agora, se por acaso eu chegar para o Leandro e dizer a mesma coisa: Leandro, me perdoe, cara. Eu falei o que não deveria, fiz o que eu não deveria, causei uma mágoa a você, um amigo, que eu não gostaria de que você continuasse assim. Eu errei, sou totalmente responsável, me perdoa, por favor. Você vê, pô, Marcão, que isso, cara? Você me dá um abraço assim, com certeza, cara. Pô, você não sabe a falta que fez a nossa relação e tal. Maravilha. Eu coloquei o saco de cimento sobre você, você pega o saco de cimento e diz: nem você e nem eu não precisamos carregar esse cimento. Bom, naquele momento em diante, estamos livres para continuar caminhando. Você sabe por que a Bíblia estimula que a gente perdoe mutuamente uns aos outros? Porque nessa vida nem todo mundo é só vítima, como nem todo mundo é só algoz. Nós somos vítimas e algozes, virando esse papel, interpretando esse papel o tempo todo. A gente fala algo que a gente não quer com um filho que a gente ama demais. A gente fala algo que não quer com uma esposa que a gente ama absurdamente. Mas a gente vai ouvir. Entende? É desse lugar. Sim. A gente também vai ouvir. Então, assim, a gente vai falar coisas que não deve e a gente vai ouvir coisas que não deve. É da relação. É da relação humana. E eu não vou amputando os membros, ou seja, pessoas que não me fizeram bem. Aí eu corto. E aí eu vou eliminando. Daqui a pouco você não tem ninguém para se relacionar, já que ninguém é perfeito. Esse é o ponto. Então, para mim, perdoar é uma necessidade. Por quê? Por sua causa e por causa da outra pessoa.
Porque quando você perdoa, você abre a porta da prisão para que ela saia, para que ela escolha sair. Agora, para você se sentir perdoado, ou para você, melhor, para que você tenha paz de espírito, paz da alma, você não precisa que a outra pessoa te procure para pedir perdão. Você não depende do movimento dela. A vida é sua, a escolha é sua, o direcionamento é seu. Você pode perdoá-la, ainda que ela não chegue para você e diga, me perdoe. Você pode perfeitamente, já que essa é uma escolha que é sua. Quem vai decidir que o agravo não vai continuar dizendo o que eu tenho que fazer da minha vida, sou eu. Perfeito. Se o agravo que a pessoa fez é uma questão dela, não é uma questão sua. Quando alguém te xinga, quem é que está falando? Da onde é que está saindo isso? Não é da sua cabeça, não é do seu coração, é dela. Ora, se está saindo dela, toda palavra que sai da boca dela é dela. Não interessa o que essa palavra vai fazer, mas é dela, é de responsabilidade dela. Então é só continuar, é só deixar ser. É interessante você falando isso aí. Semanas atrás a gente teve um grupo, né, de GD e eu fiz uma dinâmica em relação a isso, né? O que você vai estar carregando na sua jornada? Então eu peguei uma mala, né? Eu trouxe uma mala de casa, peguei um cestão de lixo e coloquei. Eu entreguei alguns papelzinhos, né, para as pessoas. Aí eu falei assim, na sua jornada você vai jogar no lixo ou você vai botar na mala? Né? Aí tinha os papéis lá, tinha perdão, né? Tinha ansiedade, tinha depressão, tinha amor, entendeu? Tinha amigos e tal, né? Aí o pessoal foi tudo certinho, né? Colocou cada coisa no seu devido lugar. Só que, infelizmente, na prática, às vezes não é isso, né? Às vezes eu tô carregando uma mágoa que era para eu ter jogado no lixo e eu tô colocando na mala, né? Eu tô com uma inimizade que era para eu ter jogado no lixo, eu tô carregando na mala. Né, eu estou caminhando com pessoas, né, totalmente infiéis a Deus, que era para eu deixar para trás, né, tá caminhando agora com outro tipo de pessoa, mas eu estou carregando na minha mala. E isso, né, às vezes tem bloqueado, e isso tem muitas das vezes causado eu falo assim, uma doença mesmo, uma má nutrição emocional e mental com as pessoas. Tem uma historinha muito legalzinha que assim, dois monges que estão fazendo uma caminhada de volta para o mosteiro e aí eles têm que atravessar um rio e quando chega na margem do rio encontram uma mulher. E essa mulher pede que um deles a carregue nas costas para atravessar o rio. O monge mais novo se abaixou, a mulher subiu, ele atravessou com ela o rio, deixou ela do outro lado da margem e eles ambos seguiram a viagem deles. Mas dali para frente, o monge mais velho foi criticando, reclamando, falando. Você sabe que isso é contra a nossa regra. Não pode se posicionar assim, não pode carregar ninguém nas costas e tal, não pode carregar uma mulher. E aí, por um momento, o monge mais novo que tinha carregado a mulher nas costas, ele não aguentou aquela história toda, aquela pressão toda, ele disse, a questão é que eu deixei ela do outro lado da margem, mas você está carregando ela até agora. Uau! Então, às vezes, assim, sabe? Eu acho que é isso, assim, é desnecessário carregar algumas histórias da maneira como nós a carregamos. Manter algumas inimizades, sabe? Aquele silêncio, quando você deixa de falar com alguém, por vaidade, por egoísmo mesmo, ou por ego, não é egoísmo, é ego. Não querer dar o braço a torcer, ou não querer corrigir, sabe? E você acha que fazendo isso, você vai estar prejudicando a pessoa, está fazendo mal para ela, só para ela sentir. Não! Quem está ficando mal com isso é você. Quando você vê uma pessoa que você quer atravessar a rua para não ter que encontrar com ela, isso é mal para você, não é para ela. O que ela sente é uma questão dela, mas e você? Olha o que você está fazendo. Olha a construção que você está dando à sua vida. Parece uma vida meio hipócrita, em que eu tenho que ficar me desviando de pessoas que eu não quero encontrar para eu ficar bem. Isso é muito estranho, especialmente no que concerne ao evangelho. O que é o evangelho, entende? Em que a gente deveria fazer curvas, sim, para o encontro de pessoas, não para se afastar delas, para correr delas, entende? Por mau relacionamentos. Então, eu acho que o processo é esse, entende? Então, acho que essa ideia de perdoar, de abrir mão de coisas que não valem a pena, é isso.
Então, para você seguir bem, seguir sua viagem, ainda que o monge tivesse cometido alguma coisa que fosse contrária à orientação do mosteiro, ele em 10 metros resolveu o problema. O outro em quilômetros não tinha resolvido ainda. São decisões, né? São escolhas, Exatamente. né? Eu acho que é isso aí. E Pastor, aí, escolha é isso aquela aí. coisa, né? Escolha, todo mundo é livre para escolher, mas não é livre de se responsabilizar pelas escolhas que fazem. Perfeito. Pastorzão, assim, muito obrigado Poxa, por prazer. esse tempo aqui de mesa aqui com a gente. Muito obrigado aí por essa prontidão de estar aqui com a gente. Sabe, que Deus esteja abençoando, continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Amém. Tá bom? Amém. Eu quero agradecer o convite, Leandro. Muito bom estar aqui. Me sinto privilegiado, né, estar aqui. Eu assisti o pastor Paulo Mazzoni, uma pessoa muito especial, o Rafael, pastor da igreja. E estar aqui hoje para mim é uma honra, é um prazer muito grande. Eu que me sinto parte da igreja, né, porque de vez em quando a gente está aqui juntos. Mensalmente eu estou aqui também, então assim, muito bom. Muito obrigado pelo convite. Que isso. E assim, a gente sabe que esse assunto de saúde emocional, ele renderia muitas e muitas horas, até porque tem vários campos, né, que a gente poderia estar abordando aqui. E a gente espera um próximo encontro aqui. A gente agora está abordando outras áreas, né, Opa. desse campo aí da saúde emocional, da saúde mental das pessoas. E você que, né, esteve com a gente até esse final, muito obrigado. Lembrando de compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas, tá? E eu quero, sabe, que Deus venha abençoar a sua vida, né? Você que participou aqui com a gente nesse momento, muito obrigado mesmo, sabe, por esse engajamento. Então, até o próximo podcast aqui do Coroado, no Coroado Cast. Deus abençoe.